Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui a deputada estadual Eliane Sinhazic, ela é líder do PMDB na casa, e o líder do governo também na Assembleia Legislativa Estadual, Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores. Nosso tema é o momento atual da política no Acre e no Brasil. Osmir Lima. Eu quero só continuar provocando um pouco aqui a nossa deputada Eliane. Na Constituição de 88, nós ouvimos todos os segmentos organizados do Brasil que queriam que nós fizéssemos com base num anteprojeto. E os líderes disseram, não, nós vamos começar do nada. Fazer essa Constituição do nada. Foi um erro, né? Não sei. E chamando todos os setores organizados para serem ouvidos no Congresso Constituinte. Em parte, eu vou dar relação a você da questão de ser ouvida a população, mas de uma forma organizada, não através de um plebiscito. E é isso que eu gostaria, então, que você comentasse, além de dizer quais são, que ele já expressou, o Zen, o que você acha importante ser aprovado nesse momento para a reforma política. Bom, de uma maneira bem prática, eu acredito que o financiamento público de campanha, ele tem que ser uma realidade. Porque senão, quem é amigo de uma pessoa rica vai continuar pegando financiamento dessa pessoa rica, vai continuar recebendo doações milionárias, e aí a disputa ela passa a ser desigual, né? Eu defendo que tem que haver o financiamento público de campanha. E defendo também o voto distrital. Eu defendo que tenham menos candidatos, né? Cada partido apresente o seu candidato para cada município, e aí a gente vai ter menos candidato, automaticamente teremos menos investimento do governo para essa campanha e não terá tanta confusão, principalmente na cabeça do eleitor, com vários candidatos batendo na sua porta. Centenas de candidatos, que é uma loucura isso, né? Então, inicialmente, eu defendo isso. Proibição de coligação, como é que você vê isso? Eu preciso estudar mais, eu não tenho ainda uma opinião formada a respeito disso. Porque isso interessaria muito ao seu partido, o PMDB. Mas eu preciso estudar mais, eu não posso dar uma opinião agora sem ter me aprofundado mais, não vou ser leviana nesse sentido. Então eu preciso estudar um pouco mais. Deixa eu pegar aqui do tripé que o deputado Daniel Zen elencou como prioridade para uma reforma política. Eu discordo, eu concordo com 2 dos 3 argumentos que ele apresentou. Qual foram os 2? Financiamento público, financiamento público, fim das coligações e cláusula de barreira. Há um estudo feito pelo Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, se esses 2 instrumentos, cláusula de barreira e fim das coligações partidárias na legislação profissional, tivesse prevalecido na eleição passada, no Congresso só existia parlamentar de 7 partidos. Só existia de 7 partidos. E aqui na CISO? E coincidentemente... O PT, por exemplo, ao invés de 5, talvez tivesse 8 deputados, por exemplo. E no Congresso Nacional, o seu partido talvez tivesse 150 deputados e o dela 200. Exatamente. Então, Então, esse processo eleitoral vigente no Brasil está levando à autofagia dos partidos tradicionais. Porque aqui eu quero fazer um elogio ao seu partido, embora faça muita crítica a ele. E seu partido é um dos mais tradicionais do Brasil. Um dos mais tradicionais. Ao lado do PT, que é um partido tradicional. E estão minguando, estão se apequenando, porque as legendas de aluguel, os partidos de ocasião estão furtando a militância desses partidos em favor da proliferação partidária. No que resultou hoje no Congresso Nacional, nós temos representantes de 28 partidos distintos e na Assembleia que você está hoje pertencendo, tem representantes de 16 partidos. Olha, por isso que a coisa tem que ser muito bem avaliada, porque quando, por exemplo, eu defendo o voto distrital, automaticamente não vai caber coligação aí. Correto? Correto. Não tem coligação. Mas o voto, o distrital, como você diz, ele é fruto já de um processo
que tenha amenizado o número de partidos. Portanto, já imaginou num distrito de Sena Madureira disputasse 17 candidatos a deputado estadual, o caboclo ia ser eleito com 70 votos. Você está entendendo como é? Mais ou menos. O que eu acho é que os partidos grandes, se é que nós podemos incorporar o PT e o PMDB na relação desses partidos grandes, por coincidência, são os dois maiores. O PT tem o maior número de deputados federal na Câmara de Deputados, o PMDB o segundo. Já no Senado é o inverso. Tem o maior número de senadores, é o inverso. Se houvesse uma diminuição do número dos partidos, logicamente o PMDB voltaria a ser o que já foi no passado. Quando eu cheguei na Constituinte com o Osmi, ele deputado do PMDB, o PMDB tinha 304 deputados federais. Hoje está reduzido para 60 deputados estaduais. Então, nós não construímos uma democracia... Mas aí o equívoco da própria Constituição de 88 que nós aprovamos. Pronto. Sim, Zé. Você teria esses dois pontos, então, que você acha fundamental. Na verdade, eu mencionei 4. Cláusula de barreira, financiamento público e proibição do financiamento privado de empresas, porque eu acho que pode subsistir o financiamento privado de pessoa física. Sou a favor das doações de pessoa física. O fim das coligações proporcionais e a alteração no sistema de votos, se distrital ou distrital misto ou distritão, e o voto em lista aqui quase aberta, todo, né? lista aberta ou lista fechada. Esse ponto eu não tenho uma posição definida em qual modelo, mas acho que do modelo atual deveria migrar para um desses, ou distrital misto ou distritão, como é chamado, que é uma combinação. Com o fim das coligações, eu só espero que não crie, viu, Eliane, que não crie com o fim das coligações proporcionais, que não venham criar essa federação de federação. Aí é uma... Porque aí é outra aberração. Porque aí você vai unir pastor de determinado partido que é homofóbico. Com ateu. Não, que é homofóbico, com cristão, com o ateu e com o defensor de direitos humanos, que é a favor do casamento, digamos, gay, todo mundo junto, numa mesma federação. Com o objetivo de eleger um determinado número de parlamentares. Um pensamento totalmente controverso. Assim, eu acho que a gente precisa acabar com essa história de, assim, vamos eleger a quantidade de X, não importa quem seja, é o fulano que tem um nome mais bonito, é o fulano que é mais agradável, não sei quem. A Eliane Sinhazique, que era a melhor radialista do ar. Não, a gente tem que colocar as pessoas, a gente primeiro precisa passar uma peneira nos candidatos. Claro. A gente precisa passar uma peneira nos candidatos. É triste você ver, por exemplo, que tem candidato que não sabe qual é a função dele. E o voto distrital facilitaria isso, né, Liane? Ele não sabe qual é a função dele. Ele não tem a menor noção de para onde é que vai. Eu ganhei agora, o que eu faço? Sabe, isso é muito ruim para a democracia, para o parlamento e para a população. Né? E outra coisa, a gente também peca hoje no Brasil, e já há alguns anos, com a falta de conhecimento do próprio povo. A educação, ela deixou de ser eficiente a partir do momento que ela tirou uma matéria maravilhosa, que era a matéria que fazia com que as pessoas conhecessem a Constituição, seus direitos, seus deveres, né? O que é democracia, o que é ditadura. As pessoas tinham uma noção disso. Hoje não se discute mais isso dentro da sala de aula. Isso é muito ruim, porque nem os alunos hoje sabem mais qual é a função do deputado, qual é a função do governador. Isso pode o governador, isso não pode o governador, de quem é a prerrogativa de apresentar esse projeto? É do deputado? É do governo? Diga. Mas hoje estão quase que impondo nas escolas ideologias, que é uma coisa totalmente nefasta para o ensino, do meu ponto de vista. Não, mas nós não temos hoje uma matéria específica para tratar disso. Eu posso acreditar, ser um socialista, eu posso ser um capitalista, liberal, mas eu não tenho direito de passar essas ideias para os meus alunos. Aí é onde entra a reforma moral. Como professor. Aí é onde entra a reforma moral, que é uma coisa que a gente não pode escrever e nem pode, por força da lei, fazer com que as pessoas façam, que é uma autoanálise do seu comportamento para com o outro, da sua função. Porque a gente fala muito, Narciso, só um minutinho, a gente fala muito que os políticos são corruptos.
Todo mundo diz isso por uma boca só. Tanto é que a classe política, e nisso eu acho que o deputado Daniel Zen concorda comigo, está desacreditada por conta de uma série de outras pessoas que ocuparam cargos políticos e tiveram um comportamento que não era o comportamento que se esperava dele. No entanto, a corrupção ela está em todos os cantos. Sim. Ela está naquele cara que ganhou uma casa lá da SEAB e vendeu a casa porque não tinha necessidade de comprar. E eu acho que essa questão da prática de corrupção no dia a dia, ela permeia a realidade do povo brasileiro. Exatamente. É a pessoa que usa um software pirata e acha que não tem problema. É a pessoa que vai estacionar o carro na faixa azul e não paga. Estaciona na vaga do idoso, do cadeirante. Enfim, uma série de pequenas coisas. A pessoa que vai numa repartição pública e leva e bota o rolo de papel higiênico na bolsa, e leva para casa. Enfim, tem isso é tanta corrupção. coisa. É corrupção. E é pecado. E é pecado. E aí essa mesma pessoa que pratica um pequeno ato de corrupção no dia a dia é a mesma que vai lá e é a primeira a atacar o político. E aí, deputado, Narciso, só um minuto, tem apenas uma frase. Agora, um erro não justifica o outro. É uma frase só. É só uma frase. Será que o político, Eliane, não é reflexo desse povo? Sim, é o povo que Ô, deputado, escute aqui. Esse exemplo aconteceu comigo domingo. Eu pouco saí de casa, especialmente no final de semana, e a minha mulher também já me chamou para ir ao shopping center. Esse exemplo eu achei fenomenal. Quando eu entro, me valendo de ser um 60, né, Osmir, que é uma das vantagens. 70. Quando eu chego lá no shopping center, eu, já com direitos adquiridos, vou procurar uma vaga de idoso. As vagas dos não idosos, todas vazias. E as vagas de idosos e paraplégicos, todas ocupadas. Eu digo, eu só vou encontrar aleijado e velho aí dentro. É verdade. Esse problema eu enfrento. No entanto. Então, nós não vamos acabar a grande corrupção vicejando a pequena corrupção. Os pequenos vícios. Porque a corrupção também, ela nasce, cresce e produz os seus males. Então, outro exemplo. O dono de uma empresa estava muito preocupado com o nível de corrupção que estava acontecendo na empresa dele. Os funcionários estavam roubando, o apontador apontando hora extra dos funcionários que não tinha aquela coisa. Ele contratou um professor de ética, para mostrar o quanto era importante ser honesto, o quanto era importante ser decente, e contratou um professor de ética. Aí ele foi assistir a primeira aula de ética. Essa é boa, viu? Aí quando chega, o professor tinha parado o carro dele num lugar proibido. Ô, meu pai. Professor... De ética, parou o carro no local... Não, a moral da história já vai sair já. Aí chamou o professor e disse, professor, o senhor parou no lugar proibido. Isso não tem nada não, já dei a gorjeta do guarda. Gente, aí Então, é de cair os olhos da cara, viu? É essa barreira que nós precisamos transpor, porque o Brasil não vai chegar a lugar nenhum, a nossa democracia não melhorará de forma nenhuma se a corrupção for integralmente debitada na conta da sua representação política. Perfeito. Narciso, permite uma coisa ali. Eu observei que na eleição, agora de 2014, a eleição de jovens e competentes como vocês dois. Daniel, você, Eliane, competente, querendo fazer algumas modificações, e vejo que o parlamento estadual hoje está cheio desses jovens, digamos, bem intencionados na discussão dos problemas inerentes do Estado. Quais são os grandes problemas que hoje o parlamento estadual está enfrentando com relação ao Estado? Olha, primeiro eu acho que o parlamento tem uma missão de resgatar a credibilidade do seu papel institucional. Isso é algo, há um desgaste que é geral, com relação à política de uma forma geral, mas há um desgaste também específico de cada instituição, governamental, não governamental, e os parlamentos têm sofrido muito com isso. E nesse sistema nosso de repartição de poder dos 3 poderes, mais o Ministério Público, etc., as outras instituições, a gente vê que há sim um desequilíbrio de prerrogativas, né? Você tem sempre aquela ideia de que o Poder Executivo é o superpoder, é o que detém a maior parte das prerrogativas, e naturalmente, porque a quem incumbe realizar
deve ser realmente facultado uma quantidade de prerrogativas maior, mas você tem hoje o fenômeno da judicialização da política. O Poder Judiciário também, e às vezes na ausência e na omissão da atuação do Poder Legislativo, deputado Eliane, o Poder Judiciário se arvorando de legislar, como tem feito a cada 2 anos, em cada eleição, ao reeditar, por exemplo, o Código Eleitoral na resolução que regulamenta as eleições. Isso é uma prerrogativa do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ao não fazer, o Judiciário vai lá e faz. Porque em política, e nesse cenário, o Poder Judiciário também é um poder político, em política não existe espaço vazio. Quando alguém não faz a sua parte, outro vai lá e faz por ele. Então, nós temos que defender as nossas prerrogativas de legisladores. Tanto o Parlamento Estadual quanto o Parlamento Federal, a Câmara, o Senado. Então, por isso que tem que tocar a reforma política para frente. Tem que discutir, Narciso, o Pacto Federativo. Hoje, também. Municípios e estados estão estrangulados do ponto de vista orçamentário, com tantas obrigações e com a menor fatia do bolo da distribuição do orçamento. A União fica com a maior parte. Isso é um ponto fundamental de ser discutido. A reforma tributária e tantos outros pontos. Se essas pautas não avançarem, seja lá na Câmara, seja no Senado, seja nos parlamentos estaduais, nas assembleias, seja nas câmaras municipais, naquilo que compete a cada uma dessas casas legislativas, aí realmente nós não vamos conseguir sucesso nesse nosso intento, que é de resgatar a nossa credibilidade e de não abrir mão das nossas prerrogativas constitucionais. Não, eu concordo plenamente com a colocação do deputado Daniel Zen com relação a essa questão do parlamento ser o parlamento e exercer o parlamento, né? Essa judicialização das pessoas se meterem, aí o Tribunal de Contas vai e se mete lá dentro da Assembleia Legislativa, e quem é que controla o Tribunal de Contas, né? E quem é que faz uma auditoria lá? Como é que faz com o Ministério Público, né? Essa coisa toda. Quem controla os controladores? Quem controla os controladores? Platão fez essa pergunta, né? Quem vigia, o vigia. Quem vigia, o vigia. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente resgatar. Isso é um discurso, eu acho que desses novos parlamentares que estão entrando agora. Nós estamos na segunda semana do mandato. Foi uma renovação muito grande, né? Aliás, o Narciso até me colocou, eu não tinha analisado ainda as outras assembleias legislativas pelo Brasil, mas a Assembleia do Acre foi a que mais se renovou, né? E a bancada federal também. E a bancada 6 dos 8. Exatamente. Foi uma grande renovação. Isso é fruto de que o nosso povo também está amadurecendo. O povo acreano também está amadurecendo e está dizendo claramente, olha, eu não gostei do jeito de me representar fulano de tal, eu quero uma outra pessoa, com um outro perfil, com uma outra pegada, com um novo jeito de fazer política. Por isso fizeram essa reforma tão significativa na nossa Assembleia, né? Ok, nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.